Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar olhando, né? Nossa ideia de lançar o podcast. Eu sou o professor Darley, sou professor na Rede Municipal em Torres há 14 anos. Eu sou a professora Fafá, dou aula desde 2009 e atualmente trabalho em Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Também professora de Educação Física. Nós, como professores de Educação Física, a gente sempre sentiu muita dificuldade em falar sobre o tema da nossa área. Surgiu essa ideia, a gente ficou meio receoso de tocar o projeto para frente, mas hoje surgiu essa possibilidade e a gente vai encarar esse desafio. O nome do nosso podcast nós vamos chamar de Movimento e Mente, ou Mente e Movimento. Ainda estamos decidindo. Para falar sobre esse nosso primeiro dia, nosso primeiro episódio, a gente pensou num tema que é muito recorrente, principalmente no contexto escolar, nos corredores da escola, na sala dos professores, na sala de aula. Por que a educação física é essencial para a aprendizagem? A gente tem, dá para dizer que a gente é bem experiente já, né? Já temos 14, 15 anos 17 anos de experiência. Então a gente já vivenciou muita coisa. E a gente vivenciou muito ouvindo teorias sobre de como precisava ser educação física. E muitas vezes a gente não concorda, né? Só que mostrar isso leva tempo. Como qualquer coisa que está enraizado, que já é cultural da sociedade, é muito difícil de transformar. E esse é um dos objetivos que eu, como professor, tenho no município em Torres, que é de transformar esse pensamento, é mostrar que a educação física é muito mais do que simplesmente correr e extravasar, gastar energia. É importante? É, mas está longe de ser só isso. Concorda? Com certeza. Eu ouço muito na escola que a educação física é só jogar a bola, ou da educação física é fácil, é só fazer eles brincarem. Tu tem que cansar eles, para eles ficar mais calmo. Só que na verdade tem todo um propósito por trás disso e todo um objetivo pensado para aprendizagem, né? Então não é simplesmente jogar bola, mandar eles correr, tem todo um propósito e uma aprendizagem por trás desse contexto. A gente quer trazer aqui, né, vamos trazer nos próximos episódios vários temas relacionados com isso, e para esse primeiro, a gente conseguir aliar esse ensino da educação física, focando num conteúdo que a criança participe, a criança se divirta, né, é um dos objetivos da aula de educação física, mas que ela também aprenda implicitamente outras coisas que vão ser importantes para a vida dela, para as outras disciplinas, para a vida acadêmica dela, né, para o desenvolvimento cognitivo dentro da escola. E tudo isso é um desafio muito grande. Quando a gente chega numa escola, como eu comecei lá há quase 15 anos atrás, que tinha essa cultura enraizada de educação física, são aqueles 45, 50 minutos, é um período, né? Algumas escolas têm um pouco mais, 2 períodos, que a criança vai correr. Ela vai correr, ela vai gastar energia para ficar mais calma na sala de aula. E muitas vezes isso é o contrário que acontece. Quando a gente deixa a criança livre sem um direcionamento, ela acaba ficando numa euforia maior, numa falta de concentração maior, e ela volta dessa atividade totalmente fora do ritmo de sala de aula ou do ritmo da escola. Então, uma aula de educação física que a gente consegue direcionar ela, que ela tem um planejamento, ela tem uma previsibilidade do que vai acontecer, a criança volta para a sala de aula muito mais focado, porque ele entende que ele gastou aquela energia, ele nem percebeu, né? Mas dentro daquilo ele teve um desenvolvimento cognitivo na atividade que a gente escolheu naquele momento passar para eles. Quer complementar? Quero complementar. No caso do Darley, ele dá aula para os maiores, do 6º ao 9º ano. No meu caso, já faz muito tempo que eu dou aula para o ensino fundamental, para séries iniciais, né? No caso do 1º ao 5º ano. E é muito mais evidente esse descontrole, porque a criança, ela fica tão eufórica com a aula de educação física que é bem difícil da gente focar a cabeça dela naquilo que a gente quer, no objetivo daquela aula.
Então, uma técnica que eu agreguei para minhas aulas, obviamente, depois de muito penar, né, foi que eu sempre explico o que vai acontecer na aula, na sala de aula, e não no pátio ou no ginásio. Porque como já é uma aula diferente, que eles esperam, às vezes as profs colocam essa inquietude neles, tipo, hoje vocês vão ter educação física, hoje você sabe? Então, eles já ficam muito eufóricos esperando a gente. Quando eu chego na sala de aula é aquela loucura, né? Então a gente precisa acalmar eles. E lá no início da minha prática, como a gente foi ensinado na faculdade, né? Eu levava a turma, né, pro pátio. E era impossível de explicar uma atividade, porque além dessa euforia que eles já trazem normalmente, tem também o ambiente que é distração pura, né? Tem a borboleta que passa, tem o carro que passa. Então eu criei essa vamos dizer que é uma metodologia, né? De explicar o que vai acontecer na aula, na sala de aula. E sempre explicar o objetivo da aula daquele dia, mesmo que o objetivo seja livre. Porque mesmo numa aula livre ou numa aula, como é que tu fala? Atividade recreativa, né? Recreativa, chama. Também tem um propósito naquilo ali. Porque o que aconteceu? Eu vi muito depois da pandemia que as crianças não sabiam mais brincar sozinhas. Então a gente teve que ensinar elas de novo, reensinar no caso, a brincar, porque elas não tinham autonomia de brincar sozinhas. Então olha a importância disso, de tu largar elas num ambiente livre e elas não saberem o que fazer com aquela liberdade que elas têm. Então mesmo uma atividade livre, ela também tem que ser direcionada. Tipo, hoje vocês vão experimentar as fitas da ginástica rítmica. Vai ser livre, mas eles têm que experimentar aquilo ali. E eles saberem o que eles vão fazer, já é meio caminho andado para o sucesso da tua aula, para o sucesso do teu objetivo naquela aula. E a gente vê, né, que muitos colegas não falam o objetivo da aula para o aluno. E isso gera um desconhecimento do aluno daquilo ali. E também uma visão comum, do senso comum, de que a educação física é só brincar, a educação física é só jogar. E a gente sempre tem que deixar claro para o aluno isso, né? Isso, eu acredito nisso, que a gente deixando o objetivo da aula claro para o aluno, a aula flui lindamente. É verdade. É incrível. E sobre esse negócio do tempo livre, de direcionar, né? É um caso frequente nas nossas aulas. A Prof. Fafá comentou que eu dou aula para os maiores, né? Os maiores do ensino fundamental, 6º ou 9º ano. E eu tenho combinado com eles, né? Porque por eles apenas jogariam vôlei e futebol tranquilamente, né? O larga-bola, né? A gente costuma brincar. E eu tenho combinado com eles que se a aula conseguir dar o conteúdo e a aula for do andamento planejado, nos últimos minutos da aula, o que sobrar, a gente faz. Eu chamo de atividade recreativa justamente para não chamar de tempo livre, porque o tempo livre a gente pode associar que tipo, ele faz o que quiser, e não. Né? Na atividade recreativa, geralmente eu seleciono, mais ou menos direcionado ao conteúdo, os materiais que eles vão poder usar. Hoje, atividade recreativa, vocês vão poder usar bola de handebol, basquete e futsal. Nós estamos trabalhando esportes de invasão, vocês podem jogar esses 3. Quem quiser jogar um, joga, daí vocês podem escolher. Essa é a atividade recreativa direcionada, né? Ressaltando, sempre explicando para eles antes, lá na sala de aula, como vai ser, desde o início, para não chegar na hora, se eu falo isso na hora da atividade, mas eu queria jogar vôlei. Não, a gente falou lá na sala de aula que não foi. Previsibilidade, é uma palavra que está muito em moda, né? Não é à toa. A criança, o adolescente, ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber o que vai acontecer. Se tu consegue essa previsibilidade com o aluno, tu consegue ganhar ele depois, né? Ele não vai te cobrar por que tu não fez, o que ele quer fazer que tu não quer dar, por quê. Não, combinado não sai caro, né? Uma frase que eu uso seguido com eles e funciona muito bem. E isso é diretamente tá diretamente ligado ao tema do nosso podcast de hoje, né? Que é a importância da educação física. Por que a educação física é importante para a aprendizagem? Porque a gente vive numa era em que é tudo muito fácil, é tudo muito imediato.
e o cérebro ele se desorganiza muito fácil, principalmente da criança, né? Então, isso que a gente está falando aqui não é da nossa cabeça. É óbvio que tem a gente tem a prática, mas tem também a ciência do nosso lado, né? Que a ciência diz que a criança precisa organizar o cérebro dela. E a educação física, ela ajuda nessa organização para que ele depois consiga aprender melhor o português, a matemática, a leitura, tenha melhora na concentração diretamente. É muito mágico isso, né? Então, como que uma aula de educação física? Mas é porque a gente ajuda o cérebro a se organizar. E aí a criança vai conseguir se organizar sozinha, né? Claro que precisa sim de uma fala nossa, né? Então, o que a gente tem que deixar claro é que a educação física, a aula de educação física escolar, ela tem que ser estruturada. E essa estrutura a gente pode sim passar para a criança e para o adolescente para ele entender de como que é o funcionamento, que tudo tem uma ordem, né? E isso ajuda eles também a se preparar para uma prova de matemática, para uma prova de português, para uma aula, para uma leitura. Então, é diretamente proporcional. É verdade, é a trindade ali, né? A gente até fez algumas anotações aqui: organização, atenção e autonomia, né? Dentro da aula da educação física, quando a gente consegue desenvolver essas três, o aluno consegue depois levar para dentro da sala de aula em outras atividades. Outros temas recorrentes que a gente escuta bastante na sala de aula, né? Fiz anotações de alguns aqui. A gente escuta muito, como eu comentei no início do podcast, dos colegas, né? Falando que educação física é só para correr, né? Gastar energia. E quando a gente consegue, dentro da escola, do teu ambiente escolar, fazer essa inversão de valores, trazer a educação física como aliada para dentro da sala de aula, das disciplinas que são mais trabalhadas, né, em sala de aula, o aluno potencializa esse desenvolvimento cognitivo dele, assim, é nítido. Não é uma coisa que a gente consegue mensurar quantitativamente, né, mas qualitativamente sim. A gente consegue notar que aquele aluno que se concentra na aula de educação física, consegue manter as regras, consegue ter um roteiro específico dentro do que o professor está falando, ele consegue depois, quando o outro professor, seja a disciplina que for, fizer essa mesma metodologia dentro da sala de aula, ele já vai estar implícito, né, nele, para ele seguir também esse roteiro, consequentemente aprendendo muito mais fácil, né, tendo um desempenho muito melhor nas outras matérias também. Inclusive, a gente pode complementar essa fala do Darley com uma fala de um pesquisador, Go Tani, que destaca que o desenvolvimento motor está ligado ao desenvolvimento cognitivo. Ou seja, quanto mais experiências de movimento a criança vivencia, mais ela desenvolve habilidades importantes como organização do pensamento, atenção e autonomia. A gente tem uma lidinha em alguns psicólogos, psiquiatras, profissionais da educação, pensadores, né? João Batista Freire, que é conhecido na área da educação, né? Ele cita num dos livros dele: a criança entende o mundo melhor quando explora, experimenta e se movimenta, né? Eu acredito que para as outras disciplinas, né, fora a educação física, acho que artes consegue um pouquinho mais também. É um desafio maior, né, ter esse movimento do aluno. É trabalhoso, a gente sabe que é. A educação física é uma coisa mais natural, a gente sair da sala de aula, mas eu acredito que o caminho esteja por aí mesmo. Para a gente ter uma educação de qualidade, a gente precisa ter o esforço, não só do aluno e do professor também. E isso a gente tem visto bastante experiências assim, que os professores estão se empenhando, principalmente aqueles professores de média data de trabalho, assim, que já têm uns 10, 12, 15 anos de experiência, são mais ou menos, né, da nossa faixa ali. Eles têm esse empenho, né? Pode ser pela faixa etária, pode ser pela formação, enfim. Os profs novos não, mas aí eu me vejo quando eu era novo, né? A gente sempre volta esse tempo atrás. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita dificuldade para entender essa importância da educação física. Eu tinha um jeito muito mais direto que incomodava todo mundo, e eu batia de frente e via que não ia dar certo, mas eu precisava ter aquele meu espaço para depois conseguir trabalhar um pouco melhor. Depois de um tempo, isso foi, né, com a experiência que a gente vai levando, vendo o que vai dar certo, o que não vai, a gente vai ajustando, vai modificando a prática com os alunos ali,
e vendo que tem um meio termo. A gente consegue desenvolver uma boa prática com o aluno, e eu acredito que os outros professores, depois de um tempo de trabalho também, né? Então a gente precisa ter esse vínculo na escola para conseguir isso. Eu acho que além da experiência do professor, é a gente entender também, eu falei essa semana com minhas colegas que a gente está no início do ano letivo de 2026, nós tivemos formação pedagógica, né? E a gente precisa entender que a educação, ela muda, né? Lentamente, obviamente, mas ela muda. Então, o professor, ele não pode estar engessado numa metodologia de 30 anos atrás, né? A gente precisa andar junto com essas mudanças. Às vezes é difícil da gente perceber essa mudança, né? Mas que nem eu converso com as minhas colegas, que a gente não pode ter a síndrome da Gabriela, né? Aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, a gente precisa ter um olhar crítico também na nossa prática para ver se o nosso objetivo tá coerente com as nossas ações, né? E se a gente está conseguindo levar isso para o aluno, porque é o nosso objetivo principal, né? E sempre fazendo uma autoavaliação. Eu até brinco com meus alunos que eu venho para casa, às vezes, pensando: será que foi legal? Será que não foi? Será que a aula deu certo? O que eu posso fazer para melhorar? Ah, em tal turma não deu certo. Porque parece que é um mar de rosas, né? Quem olha, os professores das outras áreas olham para nós como, são os deuses, né? Porque os alunos amam vocês. Inclusive rola um ciúme também na escola, porque os alunos amam os professores de educação física. E isso às vezes passa com que a gente... que é tudo fácil, que é tudo muito fácil, e na verdade não é. A gente tem muitos erros e acertos, né? Tem acertos, mas tem erros também. Às vezes um planejamento com uma turma dá super certo e com outra dá tudo errado, o mesmo planejamento, o mesmo ano. Então tudo passa também por essa autoavaliação, né? Do que eu tô fazendo, se tá legal, se não tá, o que eu preciso mudar. Com tal turma deu certo, com outra turma não deu certo, eu tenho que ajustar aqui e ali. E tudo isso faz parte desse mundo maravilhoso que é a educação, né? Que a gente tem que estar sempre em constante observação. A gente não pode deixar as coisas passarem. É verdade. Eu tava falando, já surgiu dois temas para episódios que a gente quer gravar mais pra frente. Então era isso, gente. A gente queria dar esse start aí no nosso projeto, no nosso podcast. Falamos um pouquinho sobre educação física, né? Por que ela é essencial na aprendizagem. É um tema que a gente quer debater bastante, a educação física na escola. A gente quer que esse tema ganhe proporções maiores. A gente quer que a educação física seja mais valorizada, né? Então nós temos aí um roteiro para os próximos episódios já definido. Em breve a gente vai gravar os outros e aí vai postando. E a gente quer também sugestões de temas, né? Pode então, deixar quem ouvir, né? quiser entrar em contato, quiser deixar um comentário sobre temas, convidados, enfim, a gente está aberto a possibilidades. Trazer convidados é uma possibilidade, né? A gente quer trazer. Pode deixar também podemos deixar uma perguntinha para os ouvintes, né? Nossa primeira participação, como que era a tua educação física? Conta para nós como que era na escola. Era o larga-bol? Só jogava futebol? Era separado? No meu tempo era futebol para os meninos e vôlei para as meninas. Tinha né? aula teórica? Tinha aula teórica, porque a gente vai falar sobre isso também. Isso é um assunto recorrente também. Nós damos aula teórica para os nossos alunos. Então vamos falar sobre isso também nos próximos episódios. Certo? Era no turno inverso ou não? Tem várias possibilidades para a gente ouvir aí. Conta para nós como que era, ok? Então tá, beijos e abraços para vocês. Beijo e até o próximo.